Eu estou lendo um livro que eu até fotografei e mostrei aqui para vocês, Barbudos, Sujos e Fatigados, do César Campani, em que ele fala das experiências da Força Expedicionária Brasileira na época da Segunda Guerra, na campanha da Itália que eles fizeram. E aí ele reúne depoimentos de vários ex-combatentes brasileiros, né, contando a experiência deles lá. E uma das coisas que chama a atenção é o fato deles se sentirem incomodados que pessoas que nunca estiveram no front, nunca participaram de uma batalha, nunca estiveram lá, escrevessem a respeito. Porque, segundo eles, essas pessoas não sabiam o que era. E aí eu tive a ideia para esse vídeo e fui buscar nas minhas estantes escritores de guerra, escritores que estiveram lá. Não na Segunda Guerra, mas em outras guerras. E aí a gente começa com o grego clássico Ésquilo, que foi um soldado também. Ele fez parte das campanhas dos gregos contra os persas, isso por volta de 490 AC, quando inclusive ele participou da famosa Batalha de Maratona. Então, ele chegou inclusive a escrever uma peça que se passa nesse período das campanhas gregas contra os persas. Então, o Ésquilo poderia falar, porque ele esteve lá. Outro que também poderia falar, porque esteve lá, foi um combatente, foi um soldado, está? É o nosso italiano, o italiano dos italianos, o maior de todos, o poeta Dante Alighieri. Porque por volta de 1289, cerca de uns 12 a 13 anos antes do Dante ser exilado, ele fez parte da cavalaria florentina. Ele era do partido dos guelfos e eles combateram uma longa campanha, ele na cavalaria, contra aqueles que eram do partido dos gibelinos, da cidade de Arezzo. Então, o Dante era um soldado, ele esteve em campo de batalha, né? Ele participou de batalhas por essa época, 1289, 1290, por aí. Então, ele poderia falar, porque ele esteve lá. Já no século XX, a gente tem alguns exemplos que eu achei nas minhas estantes, já da Primeira Guerra. E aí a gente tem Thomas Edward Lawrence, inglês, o conhecido como Lawrence da Arábia, que nesse livro de memórias, 7 Pilares da Sabedoria, Lawrence conta a sua experiência como elo dos britânicos com os povos árabes, naquela região do Oriente Médio, para conseguir que os árabes lutassem do lado deles, né, dos aliados, durante a Primeira Guerra. Porque eles precisavam de alguém combatendo os turcos, já que os turcos estavam lutando do lado dos alemães. E o Lawrence conta nesse livro, tem um vídeo resenha aqui, que eu falo sobre isso, algumas coisas chocantes que ele viu em campo de batalha, né? Então ele também estava lá, ele também poderia falar. Mais um que também poderia falar, também outro inglês, o poeta Sigrid Sassoon, que também participou da Primeira Guerra e que conta nessa biografia romanceada, Memórias de um Oficial de Infantaria, tem um vídeo resenha no canal. Ele conta aquilo que ele viu, aquilo que ele passou, as coisas horrorosas que ele assistiu e, inclusive, o fato de que chegou um ponto que ele entrou num surto e ou ele conseguiu uma licença ou então ele era preso ou até fuzilado, porque ele não estava aguentando mais. Tem um vídeo resenha para esse livro no canal. Mais um, também inglês, amigo do Sassoon, meu querido Robert Graves, que nessa autobiografia, que também tem vídeo resenha no canal, Goodbye to All That, o Graves fala também da sua experiência, das coisas que ele assistiu no campo de batalha, daquela montoeira de cadáveres que eles tinham que atravessar, às vezes atravessar as trincheiras cheias de corpos, né? De coisas assim medonhas, muito parecidas com aquilo que os ex-combatentes brasileiros contam nesse livro do Campiani que eu estou lendo agora. Eu fiz várias anotações, vendo
semelhanças de comentários, de percepções e de experiências chocantes. Então, tudo que o Graves fala aqui mostra que ele esteve lá e que, portanto, ele poderia falar, porque ele viu. E por último, para fechar, um americano, o nosso, William Faulkner, porque ele também foi um combatente na época da Primeira Guerra, e ele recupera parte dessa experiência, ainda que de uma forma assim mais poética, né? Num dos seus últimos, se não o último romance, agora não me lembro se foi o último ou se foi um dos últimos, que é um romance até que divide a crítica. Ele gostava muito, mas muita gente não gosta e critica como ruim. E eu preciso reler, que é Uma Fábula, que é um romance do Faulkner que se passa na época da Primeira Guerra, em que ele recupera parte da experiência dele. Há críticos que dizem, inclusive, que ele nunca deixou de recuperar aquilo de forma enviesada nas outras obras que ele escreveu. E aí? Que outros escritores vocês conhecem, conseguem se lembrar, que também são escritores de guerra? São escritores que poderiam falar a respeito disso, de estar em combate, porque eles estiveram lá.